Graça e paz a todos. Muito boa noite. Se uma imagem vale 1000 palavras, as dezenas de fotos exibidas também expressam milhões de louvores, de gratidões, de esperança. Queridos, a grande aventura da palavra de Deus em nós está nos movendo. E vamos continuar lendo o Salmo 119. Chegamos hoje na penúltima, a 19ª letra Kim, que diz assim, a partir do verso 161, Salmo 119, verso 161, a letra Shin. Fui caluniado cruelmente pelos políticos, mas meu temor para com as tuas palavras me mantém estável. Fico extasiado diante do que me revelas, como alguém que tira sorte grande. Odeio mentiras, não as tolero, mas amo o que me revelas. 7 vezes por dia louvo a ti, pela forma com que mantens tudo funcionando. Para quem ama o que revelas, tudo se encaixa, não há tropeços no escuro. Espero pacientemente tua salvação, ó Eterno, enquanto faço tudo o que me ordenas. Minha alma segue tuas instruções, ó como eu as amo. Sigo tuas orientações e persisto em teu conselho. Minha vida é um livro aberto diante de ti. Se a nossa vida é um livro aberto, porque Deus está escrevendo a sua história em nós. Vamos ficar em pé, vamos nos aquecer nessa noite, louvando, bendizendo, dizendo que Ele é Deus em nossa vida e que estamos aqui para servi-lo, amá-lo mais e mais. Realmente acabando de arrumar as malas. Então, de uma maneira muito especial, nós queremos pedir que as crianças até 1 aninho permaneçam aqui com as mães no auditório. E você e o seu bebê, se precisarem, pode usarem o trocador e um espaço para amamentação ali na nossa enfermaria. Então, se o seu bebezinho até 1 ano, os avisos hoje é aqui.
né? Vou cantar a musiquinha do Memorial News. Não é assim? Segure-o agora em suas mãos. Nós vamos passar aqui algumas instruções, porque neste folheto nós temos orientações para a chegada na Vila 21. A partir do nosso primeiro culto, que será semana que vem, 15 de julho, domingo, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Nós teremos um culto especial com crianças e adultos para celebrarmos essa vitória. E por questões técnicas, você que frequenta especificamente o culto da noite, preste atenção. Por questões técnicas, nós não teremos apenas semana que vem, tá bom? Ah, não tem mais culto da noite? Não. Apenas semana que vem nós não teremos o nosso culto da noite. Então o que você vai fazer? Você vai de manhã, e ainda que você não tenha o hábito, faça um esforço, e depois do culto da manhã, como nós não gostamos de fazer festa, nós teremos já na Vila 21 nosso primeiro piquenique. Exato, e piquenique você tem que levar o quê? Uma deliciosa cesta com torta de legumes, com aquela carne louca. Lembrando que, né, levando que você tem que levar comida para você, sua família, um pouquinho a mais. Com certeza nossos vizinhos vão ver aquela festa, vão querer chegar, e a gente vai ter que servi-los. Leve a sua comida, a sua bebida. Nós vamos ter um momento 3G especial, eu não tenho dúvidas. Lembrando que você precisa levar tudo prático, tá? Nós não vamos ter nada para você aquecer, para você colocar, para ligar no micro-ondas, não vai ter. Então tem que ser algo que você leve, curte e reparta com outros o suficiente para aquele momento, ok, queridos? Aos nossos vizinhos ali, muito menos na rua. Vamos chegar, estacionar o carro e entrar. Lá dentro a gente se cumprimenta, bate um papo, conversa. Mas na calçada e na rua, vamos evitar, para que nós possamos ter um testemunho ainda melhor. Com isso, se você estava se programando para a semana que vem, trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para missões, nós precisamos que você faça isso durante a semana, indo até o banco, e se você tem mais facilidade de ir ao banco, ou via eletrônica. Tá acabando aqui, né? Esse povo aqui nem tá vendo, porque não tá saindo na tela mesmo, não tem mais nada. Já estamos tudo com, assim, meia... Como é que fala isso? Meia bandeira, né? Não ia falar meia boca, de jeito nenhum. Não existe meia boca. Negócio é o seguinte, gente. Deixa eu só dizer uma coisa, o Lincoln. Vou dar os números para você, tá bom? Os números certos. Nós tivemos nesses 6 anos, quase 6 anos, né? Ia fazer 6 anos em setembro. 1.315 decisões, 678 batismos, 709 transferências. Recebemos quase 1.400 pessoas aqui entre batismos e transferências. Então, foi um tempo muito bom esse que Deus nos deu. Em Jesus amigo, mais chegado que o irmão, ele manda me dever.
Haverá nessa noite. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Destrona tudo aquilo que está impedindo o teu acesso a Ele, a esse amigo fiel que nós cantamos e acabamos de entoar agora. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele que está olhando para todos nós nessa noite. Vamos orar juntos com essa canção? Amém? Prazer é te louvar. Diga para Ele, sempre estar em comunhão. Sempre estar em comunhão. Oferecer a Ele as nossas mãos, Oferecer as nossas vidas, as minhas mãos. e dedicar meu coração. E dedicar meu coração. Último culto no Campus Corifeu. Hoje de manhã eu caminhei por toda a área deste lugar aqui, deste campus. Foi minha caminhada de despedida. E nessa caminhada eu estava com emoções muito fortes no meu coração. Emoções de gratidão. Porque nesse lugar aconteceram coisas maravilhosas. Muita gente encontrou-se com Jesus aqui. Foram batizados aqui. Muita gente experimentou o amor de Deus aqui, neste lugar. Este lugar marcou a vida, eu creio que de quase todos nós aqui, de alguma maneira, positivamente. Alguns tiveram experiências com Deus muito profundas neste lugar. Alguns experimentaram uma restauração de vida. Então era assim, eu fui passando um aperto no coração de ver todas as divisórias já tiradas, muita coisa que nós construímos já foi derrubado, mas com muita gratidão no coração. Por outro lado, olhando para frente, fico imaginando, aquele lugar vai ser um lugar fantástico. Amém. Onde nós vamos ter alguns encontros com Deus assim extraordinários. Eu fico vislumbrando isso, né? Mas para chegar lá não está sendo fácil. Creio, meus irmãos, não está sendo fácil. Esta palavra é uma palavra de hoje. Ela
é para toda a igreja, naturalmente, para você que enfrenta algum tipo de luta, mas eu pensei em compartilhar essa palavra principalmente com aquelas pessoas que estão mais diretamente envolvidas na nossa mudança, que estão trabalhando feito loucos, estão exaustos emocionalmente e fisicamente, porque estão se dedicando muito. Algumas dessas pessoas fazem parte da nossa equipe paga, outros são voluntários, os irmãos do Conselho de Anciãos, outros são, enfim, vários voluntários que têm nos ajudado a empacotar, a encaixotar, a carregar, enfim, lá mesmo, na nossa nova área, lá na Vila 21, que estão fazendo projetos, estão trabalhando diuturnamente, sem receber nada. As pressões são muito grandes. Muito grandes. Eu, sem querer desmerecer a grande maioria que está aqui, mas nessa circunstância, muitos de vocês estão passando por essa experiência como se estivessem dentro de um navio, num cruzeiro. Estão usufruindo desse passeio e aguardando aquele lugar, aquela ilha paradisíaca, né? E estão indo junto conosco. Mas, gente, tem muita gente trabalhando duro e sofrendo grandes pressões. E a minha palavra hoje é dentro dessa perspectiva de que o Oswaldo já falou. Gente é sempre mais importante. Quando eu penso nas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu me lembro muito bem de um convite que eu recebi, que o pastor Eduardo e eu recebemos do Edson, para fazer um voo, um avião aqui no interior de São Paulo. E quando nós estávamos dentro do avião e não tínhamos mais chances de sair de lá de dentro, o piloto nos perguntou, com emoção ou sem emoção? Ele não nos deu muita chance de responder. Foi com emoção. Muita emoção. A impressão que eu tenho é que Deus nos perguntou, com emoção ou sem emoção? Eu não respondi para ele. Acho que o Edu respondeu. Você respondeu para Deus? Com emoção? Mas ele está dando muita emoção para a gente. Porque é o seguinte, dentro do nosso planejamento, tudo iria se encaixar perfeitamente. No próximo domingo, todas as tendas estariam ali, tudo calçadinho, tudo bonitinho, até árvores plantadas ao redor. Nós tínhamos assim imaginado que tudo daria muito certo. Mas não é assim que as coisas acontecem. As coisas não estão assim dentro do nosso cronograma, estão dentro do cronograma de Deus, com muita emoção. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós tínhamos pensado que certamente nós só iríamos fazer dar uma raspada ali no nosso terreno, deixar plano ali, né? Mas quando chegamos lá, não, vamos aterrar. Vieram 400 de caminhões carregados de terra durante esses últimos dias. Isso é tempo. Aí precisava compactar toda essa terra. Aí teve um acidente na Raposo, parou a Raposo, os caminhões que vinham trazer terra não podiam andar. E aí, essa última noite, choveu. Só para assim vocês terem uma ideia de como as coisas às vezes acontecem, né? Então, gente, muito provavelmente, eu não sei como é que, eu nem imagino, né, como será no próximo domingo, mas venha preparado para qualquer coisa. Para emoção, com emoção. Agora, para quem está envolvido nessa mudança, diretamente envolvido, a pressão é muito grande. E os atritos são quase que inevitáveis. Nós estamos assim, com os nervos à flor da pele. E por qualquer coisa,
é muito fácil nós nos desentendermos. Estou falando assim, bem francamente, nós somos gente de carne e osso, corre sangue nas nossas veias. As coisas são assim. Nós sentimos um grande peso de responsabilidade. E nós queremos que tudo funcione muito bem. Cada um está dando o máximo. E se alguma coisa de repente é um pouquinho torta, alguma coisa não está muito bem, alguma palavra não muito certa, isso já é suficiente para uma labareda e um fogaréu. Por isso eu pensei que nós deveríamos falar um pouquinho hoje, voltar a nossa visão para aquilo que realmente é importante. O que é que realmente é importante? Eu considero que o que realmente é importante é nós sabermos exatamente qual é a nossa vocação. Quando você está na igreja do Senhor Jesus Cristo, como um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, nunca, jamais perca de vista qual é a sua vocação. E eu quero dizer para a nossa equipe que está trabalhando com muito afinco, esta é a hora de nós focarmos muito bem e nitidamente qual é a nossa vocação. E a palavra de Deus vai nos dizer qual é essa vocação. Abram comigo, ou acompanhem na tela, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os 16 primeiros versículos. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza
a sua unção. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, na sua vida, meu irmão. Qual é a nossa vocação? Paulo diz: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a nossa vocação? Se você parar um pouquinho para pensar nessa última expressão, a vocação que receberam, essa expressão, a vocação que vocês receberam, pode até parecer estranho fazer esta relação entre a vocação e você. Porque no contexto de igreja, vocacionado é o pastor, é o missionário, aquele que teve um chamado especial, foi para o seminário, se preparou e hoje ele está vivendo do ministério. Esse é o vocacionado, esse tem uma vocação, os demais não têm. Mas não é assim. Se a gente vai pegar pela palavra, vocação é chamar, é um chamado, é o chamado de Deus. Deus chama pessoas para uma missão. Essa é a explicação mais genérica que nós podemos dar para essa expressão vocação. Nós pensamos que uma missão para a qual Deus chama só pode ser cumprida por pessoas especiais, pelos pastores e missionários. Mas não é assim. Naturalmente, nós temos que reconhecer, existe uma diversidade de chamados, e alguns desses chamados são bem específicos e necessitam de uma preparação específica, como é o caso dos pastores, dos missionários. Está tudo certo quanto a isso. Mas quando Paulo fala aqui na palavra de Deus sobre esta vocação, ele está pensando numa vocação muito geral, que inclui todos os que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, e isso inclui você, cada um de vocês. Porque ele está escrevendo esta carta para uma igreja, a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. É uma carta dirigida a um grupo de cristãos comuns, como nós aqui. Ele não fala aqui da vocação específica de Timóteo, que era o pastor da igreja, nem de Tito, ou de qualquer outro dos pastores. Ele está falando da vocação dos cristãos da igreja de Éfeso. É da vocação dos membros desta igreja. Então, essa é uma vocação que diz respeito também a você, um simples membro da igreja. Cristo, assim como o nosso, só cresce se cada parte coopera para a sua edificação e unidade. Isto é, o corpo só cresce se ele é saudável. Para crescer, ele precisa ser saudável. E cada um de nós tem uma responsabilidade, como membro deste corpo, em mantê-lo saudável. Nós devemos assumir essa responsabilidade, cada um de nós, de manter este corpo saudável. Por isso Paulo completa o seu apelo inicial: façam, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque não importa o lugar, as construções, as instalações, os recursos técnicos, não importa nada disso. Pessoas sempre são mais importantes. E nós precisamos zelar pela saúde dos nossos relacionamentos interpessoais. É nossa responsabilidade fazer isso. Cada um de nós deve saber exatamente para o que foi salvo por Cristo. Cristo não o salvou apenas para o seu bem-estar, para garantir apenas um lugarzinho para você
No céu, isso também. Ele disse: eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou receber você para estar junto comigo para sempre. Tudo bem, tudo certo. Mas não é só para isso. Jesus o salvou para você ajudar a este corpo que é dele, do qual ele é a cabeça, a crescer e a ser um corpo saudável, que está sendo edificado. Por isso a palavra de Deus fala: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. E a nossa comunidade já tem lutado fisicamente contra este mal. Alguns já foram vencidos nesta batalha. O câncer, o que é? É a multiplicação de células doentes. Na minha experiência com o meu câncer, eu ganhei de presente um livro do neuropsiquiatra David Servan Schreiber. O título do livro é Anticâncer, e ele conta da experiência dele, como ele lutou com o seu câncer na cabeça, no cérebro, um câncer cerebral. E ele faz uma descrição muito interessante de como se desenvolve isso. Eu acho que vale a pena compartilhar. Ele diz assim: tomado pelo câncer, o organismo vive uma guerra total. As células cancerosas se comportam como bandos armados, sem fé nem lei, liberados das imposições da vida em sociedade que caracterizam o organismo em boa saúde. Com seus genes anormais, elas escapam aos mecanismos de regulação dos tecidos. Perdem, por exemplo, a obrigação de morrer depois de um certo número de divisões, tornando-se, portanto, imortais. Fazem como se não escutassem os sinais dos tecidos circundantes que, alarmados pela falta de espaço, lhes pedem incessantemente que parem de se multiplicar. Pior, estes se intoxicam pelas substâncias particulares. Apertei um botão errado. Aliás, ontem no casamento, eu estava fazendo um casamento e eu apertei um botão errado. Não pode deixar, já achei. E aí eu tinha metade do texto e eu comecei a tentar adivinhar o que tinha na outra metade. E eu não conseguia adivinhar. Aí eu resolvi começar a pregar de cabeça. Aí piorou ainda mais. A Cristina achou que eu tinha bebido, ela começou a ficar desesperada. Até que eu falei: gente, eu preciso configurar meu iPad. Parei o casamento e tal, configurei, aí a coisa andou. Graças a Deus. Vamos lá. Ok. Onde é que eu parei? Esses venenos criam uma inflamação local que estimula ainda mais a sua expansão em detrimento dos territórios vizinhos. Finalmente, como um exército em campanha que precisa assegurar seu abastecimento, as células cancerosas requisitam os vasos sanguíneos das proximidades e os obrigam a proliferar a fim de fornecer o oxigênio e os nutrientes indispensáveis ao crescimento do que vai rapidamente se tornar um tumor. Contudo, olha só que interessante, em algumas circunstâncias, esses bandos selvagens podem se desorganizar e perder a sua virulência. Primeiro, quando o sistema imunológico se mobiliza contra elas. Eu acho que não é bem o nosso caso no corpo de Cristo. Ninguém deve se mobilizar contra ninguém dentro do corpo de Cristo. Mas olha essas duas outras coisas. Segundo, quando o corpo se recusa a produzir a inflamação, sem a qual elas não podem nem crescer, nem invadir novos territórios. É o velho ditado: quando um não quer, dois não brigam. Eu vou me recusar a
a te alimentar a sua raiva, alimentar a sua ira, alimentar os seus maus modos, a sua maneira atravessada de falar comigo. Eu não vou reagir como você espera que eu deveria reagir. Em terceiro lugar, quando os vasos sanguíneos se recusam a se multiplicar e assegurar o abastecimento indispensável à sua progressão. Vou cortar toda forma de alimento que possa alimentar essa célula cancerosa aqui. Ser reforçados a fim de evitar que a doença apareça. Claro, nenhuma dessas defesas naturais pode pretender substituir a quimioterapia ou a radioterapia uma vez instalado o tumor. Então aí precisa haver outras providências, né? Mas elas podem ser convocadas para atuar paralelamente aos tratamentos convencionais, a fim de mobilizar todo o potencial para a resistência ao câncer. Há uma diferença grande, há uma diferença, no entanto, como eu já falei, no combate ao câncer, é essa daí. Eu acho que nós nunca devemos eliminar uma célula cancerosa, a não ser que ela mesma queira ser eliminada, a não ser que ela se elimine a si mesma. Nós devemos fazer todo o possível para curar uma célula doente, um irmão emocionalmente ou espiritualmente doente. Todo o esforço deve ser empreendido nesse sentido. Nunca nós devemos achar, bom, não vamos nem pensar, vamos jogar fora esse irmão, essa irmã, porque... não. Mas nós podemos nos recusar a fazer o jogo. Isso sim. Isso nós deveríamos fazer. Como é que nós podemos cuidar da nossa própria saúde e dos nossos irmãos que porventura estejam contaminados? Paulo responde. Versículo 1 e 2. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como? Qual é essa maneira digna de viver? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus queridos, quando nós estamos debaixo de muita pressão, é fácil alguém adoecer. Não é difícil isso acontecer. Às vezes nem é a intenção da pessoa, mas ela vai chegando a limites emocionais tão grandes que ela pode de repente espanar com todo mundo que está ao seu redor. Então você que está um pouquinho mais são, seu papel é ser humilde, dócil, paciente. Entenda que aquele irmão, aquela irmã está passando por um momento de muito estresse. Seja paciente. No ano do seu primeiro mandato, o grande esforço foi, através da sua atitude não revanchista, reconciliar brancos e negros da África do Sul. Para isso, ele decidiu identificar-se com o principal esporte dos brancos, que era o rugby. Os negros não jogavam rugby na África do Sul, porque esse era um esporte só dos brancos. E ele decidiu ir nos jogos de rugby. E houve uma cena em que ele entra no estádio superlotado. Ao entrar como já o presidente da África do Sul, ele foi extremamente vaiado e as pessoas jogavam coisas nele. Mas ele manteve-se impassível, com um sorriso no rosto. E ele, com esta atitude mansa e humilde, ele conquistou o respeito dos brancos. E ele conseguiu, pelo menos naquele momento, promover a unidade tão almejada e tão desacreditada entre brancos e negros na África do Sul, porque ele teve uma atitude certa. Usando as palavras de Paulo, ser completamente humildes e dóceis, ser pacientes, suportando uns aos outros com amor. O que for possível passar, mesmo pelos maiores estresses,
pelas maiores pressões, pelas maiores injúrias e injustiças, pelas maiores ofensas, e mesmo assim nos mantemos unidos. Que Deus nos abençoe, e que essa mudança, por mais difícil que seja, especialmente para você, meu querido líder, que está trabalhando até quase o sangue, e que talvez já esteja no seu limite emocional, que você seja uma célula assim, saudável, e que você promova a unidade do corpo de Cristo, como você puder e onde você estiver. Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso querido e amado Deus e Pai, ajuda-nos. Na verdade, o Senhor já nos ajudou. O Senhor já nos mandou Jesus, e Jesus já repartiu a sua graça conosco, para que o corpo permaneça unido, unido em amor, como uma família indivisível. Nós queremos experimentar isso, Senhor. Que apesar de todas as pressões que possamos estar experimentando nesse momento, nós passemos por tudo isso, até que as coisas finalmente se acalmem, e nós possamos respirar de novo, que nós passemos por tudo isso com a Tua graça, que o Senhor repartiu conosco. Ó Senhor, ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aumentou gente para ajudar com cadeira? Deixa eu ver se aumentou. Quem mais agora? É desse espírito de amor, de força, né? Da alegria do Anderson Silva, que a gente vai. É o seguinte: só pode 10 cadeiras, tá? Não se empilha mais de 10, só 10. É o seguinte, também preste atenção. Se você olhar para a cadeira, olha para sua cadeira, tem 4 borrachinhas, 2 em cada perninha, porque elas têm um encaixe certinho aí, tá bom? O que mais? Presta atenção. Nós vamos parar ali no ventilador, e essas duas aqui, essas 2 colunas aqui, diagonal, mais aquela ali, nós vamos tentar encaixar dessa aqui até lá naquela parede, e aqui até lá naquele canto, sem fechar as 2 salas, para a glória de Deus, amém? Isso. O pastor Cornélio, o pastor Maurício, a Tina, a Cristina, o pastor Daniel vão tirar alguma dúvida agora.
Se você já estiver perto de uma dessas que tem bolsinho, para a glória de Deus, você já vai tirar os envelopes que estão no bolsinho, os papéis envolvidos ali, tá joia? Não é, querida? Mas eu espero que essa semana seja na sua história com Deus ainda melhor. Mesmo que você não tenha o hábito, nós queremos ver você domingo de manhã lá. Amém? Você vai acordar mais cedo, trocar de trabalho com o colega. Nós vamos ter a nossa primeira refeição juntos naquele lugar, com esse mesmo espírito de amor, de serviço. Vamos orar. Amado Deus e Pai, essa igreja te pertence, ela é tua, isso é ser igreja. Cada trabalho, cada contato, cada canção, cada apoio, cada oração é para a honra do teu nome. E somos igreja para a graça de Jesus, o Filho, e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, até aquele dia glorioso do encontro eterno. Hoje e sempre oramos nele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a Vila 21. Mais rapidamente possível. Vamos ajustando as cadeiras. Lembrando aqui, ó, desta parte para lá, tudo para esse lado ali, ó. Por favor, tem que tomar cuidado com os pés da cadeira, senão elas caem e elas vão ficar bem certinhas nas borrachas. Por obséquio. Wow.